Procedimentos e funções. Bom, os procedimentos e as funções, eles estão presentes em todas as linguagens de programação. Eles são trechos autônomos de código que podem ser executados pela sua chamada. Então, eles existem basicamente para evitar a redundância de código, né? Por exemplo, a gente tem vários trechos do nosso código que manda fazer determinada função. A gente pode pegar essa função, né, esse determinado trecho de código, transformar ele numa função, num procedimento, e depois, em todos os lugares do seu código onde você precisa de executar esta determinada lógica, né, você pode simplesmente fazer uma chamada para esse procedimento ou função, sem ser necessário de desenvolver todo esse código ou copiar e colar todo esse código em vários locais do seu programa. Isso evita a redundância de código, né, porque eu não preciso de ter esse código repetido num monte de lugares, e promove o reaproveitamento, né, porque eu tenho uma função só que eu posso utilizar ela em uma função ou procedimento, né, que eu posso utilizar ela em vários locais. E isso organiza também o código, né, por funcionalidade, e também melhora a manutenção, né, por quê? Se nesse código, que eu tenho ele repetido em vários trechos do meu programa, se eu preciso de alterar alguma informação nessa lógica desse código, eu preciso de procurar esse trecho em todos os locais que ele aparece dentro do meu programa. Se eu simplesmente faço um procedimento, uma função, e faço a chamada para esse procedimento e função nos diversos locais, né, nos diversos lugares dentro do meu programa, quando essa lógica altera, eu só preciso alterar no procedimento ou na função. Todas as chamadas desse procedimento ou função, passam a chamá-lo de acordo com a nova regra, né, de acordo com a nova lógica. Existem funções com e sem retorno, né, isso se aplica também para os procedimentos, e as funções dos procedimentos também com ou sem parâmetro. Então, melhor dizendo, as funções, né, elas são com retorno e os procedimentos são sem retorno. Então, por isso que as funções com e sem retorno, ela recebe, quando é sem retorno, um nome diferente, no caso aqui do Visual G e das linguagens, algumas linguagens, como o Pascal, por exemplo. Essas recebem o nome de procedimento. Outras linguagens, a estilo do C, C++, Java, elas não tratam como procedimento e função, é funções com e sem retorno, e funções com e sem parâmetros. Aqui, os parâmetros e as funções, os parâmetros quanto a funções e procedimentos, eles têm a mesma forma, né? A única questão é o retorno. Se eu utilizo a declaração como função, eu sou obrigado a dar um retorno. A gente vai ver já como é isso. E se eu utilizo a declaração como procedimento, eu não preciso de dar esse retorno. Primeiro, vamos ver os procedimentos, né? Que ambos, né, procedimentos e funções, eles têm com e sem parâmetro. O parâmetro é a informação que a gente dá na chamada da função do procedimento, no caso aqui do procedimento. Então percebam que eu declarei procedimento soma. Aqui não tem informação nenhuma, não tem variável nenhuma que eu vou passar para dentro desse procedimento. Eu preciso declarar algumas variáveis, eu preciso ler, né, aqui eu usei como exemplo ler do teclado, para eu poder fazer essa funcionalidade aqui, né? Mas essas informações elas podem vir de fora, que é o caso com parâmetro. Então olha só, procedimento soma, mesmo procedimento, só que ao invés de capturar as informações dentro do procedimento, eu já mando de onde chamou esse procedimento, né? Da chamada do procedimento. Então, na hora que eu chamo soma, eu já passo dois valores, um para x e um para y, ambos do tipo inteiro. E aí eu não preciso declarar nenhuma variável aqui nesse caso, né? Lógico, eu também posso declarar outra variável se eu quiser aqui, não tem problema, mas essas que já são as informações de entrada, eu não preciso. Depois eu só escrevo e dou a saída, né? Por que eu escrevo aqui a saída no próprio procedimento? Porque eu também não tenho retorno. Na verdade, na função, quando a gente estiver vendo a função aqui, que ela dá o retorno, eu nem preciso escrever, eu simplesmente retorno e quem escreve é na chamada dela. Agora, quando é sem parâmetro, não tem a informação de entrada para o procedimento. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Para que ele funcione dessa forma, né, que é escrever, o objetivo dele aqui é escrever a soma de dois inteiros, eu precisei declarar essa variável dentro do procedimento, eu precisei ler essa variável do teclado para depois eu escrever a soma dela. A gente vai ver que
os 4 aqui, né? Os 2 procedimentos e as 2 funções, elas têm a mesma funcionalidade, só que de forma diferente, né? Com o parâmetro, a informação já vem na chamada, então não preciso de declarar a variável nem fazer o lay aqui dentro. Eu posso fazer isso do lado de fora, né, em quem chamou esse procedimento. Ele simplesmente escreve a soma dos 2 parâmetros aqui. A diferença da função é que a função, olha, ela tem um tipo. Então, função soma, ela é sem parâmetro igual o procedimento sem parâmetro, porém tem 2 pontos inteiros. Essa função, ela tem um tipo. Qual é o tipo? O tipo é o tipo do retorno que eu vou dar para essa função. Então, eu sei que esse retorno aqui, ó, ele vai retornar algo que é do tipo inteiro. Então, aqui, como eu não tenho parâmetro, tem que fazer a mesma coisa, declarei as variáveis dentro da função, leio a informação, só que eu não preciso escrever, eu simplesmente retorno. Quem escreve é quem fez a chamada, né? E com o parâmetro, esse é o modelo mais completo, né? Onde a informação já vem como entrada, né? Ela tem a mesma coisa, né? Ela é uma função inteira, então ela retorna um inteiro. Então, esse retorno aqui, ele será tratado para mim como um inteiro, que é a soma desses 2 valores que vieram como parâmetro. Aqui eu tenho, né, a chamada, né? Quando eu for chamar essas funções, aqui eu tenho uma para cada tipo. Então, essas funções ou procedimentos, por exemplo, esse soma é um procedimento sem parâmetro. Então, eu não passei informação nenhuma para a entrada, ele vai pegar lá com o teclado, e eu não retornei nenhuma informação, por isso que eu não pus nem no escreva, ou nem atribuí para outra variável aqui. Simplesmente fez a chamada, o escreva já vem lá direto do procedimento. Aí eu tenho o mesmo procedimento com os 2 parâmetros, então já tem que passar as 2 informações aqui como parâmetro. Olha. Ele também não tem retorno, ele vai escrever dentro da própria, do próprio procedimento. Aqui eu tenho a função, ela é sem parâmetro, porém ela já é uma função, então ela retorna. Ela não tem o escreva lá dentro dela, ela vai dar um return x mais y. Então aqui, ó, eu preciso jogar isso dentro de alguma coisa, dentro de uma variável ou dentro do próprio escreva. Então eu faço a chamada da função dentro da escreva, ela vai resolver essa função e essa função vai ser transformada para mim no inteiro, que no caso é o return x mais y, né, que estava dentro da função lá. Então é como se tivesse x mais y aqui dentro do escreva. E eu faço a chamada, né, para a mesma função, jogando dentro do escreva o resultado dela, só que passando como parâmetro, então não tenho o leia lá dentro da função. A gente pode ver cada um desses casos direto, né, no Visual G. Bom, então a gente pode ver aqui como que funciona esse procedimento. Vamos começar, né, pelo procedimento sem parâmetro, procedimento com parâmetro, função sem parâmetro e função com parâmetro. O primeiro deles, então, procedimento soma, não tem parâmetro, não tem tipo, né, porque ele é um procedimento que não tem retorno. Var início, estruturei ele todo aqui, né? Então eu vou ter 2 variáveis, né? Porque as informações não vêm pela chamada, né? Não vêm por parâmetro. Então x e y inteiro início. Eu preciso capturar as informações, aqui eu vou capturar do teclado, né? Leia. Vou pegar as 2 de uma vez, né? X e y. Escreva x mais y. Bom, eu fiz o meu procedimento, né? Isso aqui é fora, percebam que é fora do meu programa, né? Agora, aqui dentro do meu programa, o que eu preciso de fazer? Só fazer a chamada ao procedimento, né? Então, é como se eu tivesse esse código aqui dentro, né? Então, vamos ver. Olha, 5 foi para x, né? Primeiro leia, e 7 para y. Então, resposta 12. Ele executou aqui para mim, né, essa soma aqui do procedimento. Agora, e se eu quiser declarar aqui, né, x, y, agora eu tenho parâmetros. Então, eu tenho o mesmo procedimento com parâmetro. Como eu tenho parâmetro, essa informação ela não precisa vir por aqui, né, então eu não preciso de ter o var aqui. Aí eu não preciso, né, ler essas informações, porque eu já vou passar essas informações na entrada. Eu só preciso escrever. Aí eu transfiro para cá, né, essa responsabilidade.
Então eu vou declarar aqui A e B, por exemplo. Agora, aqui se eu quiser pegar o teclado, eu posso ler, né? Leia A e B. E agora aqui, ó, é o mesmo procedimento, ó, só que eu tenho que passar os dois parâmetros. Aqui não precisa de ser exatamente, né, as variáveis. Eu posso passar constante, eu posso passar o que eu quiser, desde que seja inteiro. Tem que obedecer inteiro. Então, o A vai como primeiro parâmetro, ele vem para o lugar do X, né, que é o primeiro parâmetro. O B vai como segundo parâmetro, ele vem para o lugar do Y. Né? Então, eu tenho os mesmos 5 e 7, resolveu da mesma forma. Né? Só que eu tenho ele de uma estruturado, né, de uma forma, no formato diferente. Agora vamos mudar para função. Então eu tenho função e fim função. Então chama soma. A primeira que eu vou fazer é sem parâmetro. E agora eu não dou escreva aqui mais, né? Então, retorne x mais y. E aqui a gente vai ver que é bacana, porque eu não preciso só escrever na tela isso aqui, eu uso como uma expressão, como qualquer coisa, né? Então, olha só. Eu não vou ler aqui, né? Porque aqui, na verdade, eu vou ter que, a exemplo, né, do procedimento, eu tenho que ter as variáveis, porque eu não tenho como dar a informação como entrada aqui, esse x e y. Então, x, y inteiro, e eu vou ler do teclado aqui também, porque senão vai ser sempre 0, né? Leia x e y. Então, é exemplo lá do primeiro procedimento. A única diferença é que no procedimento eu dava escreva direto, porque eu não tenho a opção de retorno. E aqui eu dou esse retorno. Então, eu não preciso da variável aqui, no programa. E olha, eu poderia chamar soma, assim como eu chamei o procedimento, só que não vai fazer nada, né? Porque eu só estou fazendo a chamada, ele está retornando, mas eu não estou usando o valor do retorno para nada. Eu poderia jogar numa variável esse retorno, por exemplo, a variável var, por exemplo, recebe o resultado dessa soma, que é o quê? É isso aqui, que ele retorna, é um inteiro, né? Mas eu vou jogar direto no escreva. Então, escreva soma. Então, ele vai substituir o soma por um inteiro que é resultante dessa soma aqui. Né? Então, olha lá, tivemos um erro na primeira linha. Qual que foi o erro? Exatamente o tipo, né? Eu esqueci de passar o tipo da função, que é o inteiro. Então, ela retorna um inteiro. Esse tipo aqui é correspondente ao tipo que ela retorna. Então, esse foi o erro que nós tivemos aqui. Então, 5, 7, retornou o retorno da soma, eu escrevi aqui. Então, nós temos exatamente o mesmo valor. E o último exemplo é o com função com parâmetro. Recebo dois parâmetros inteiros e retorno inteiro. Se eu já recebo a informação com parâmetro, eu não preciso de variáveis. Eu não preciso de ler aqui, porque as informações já vêm como parâmetro. Então, eu tenho o caso onde é mais simples, né? Aqui dentro da função, e porém a responsabilidade de passar essas informações para dentro da função é dentro do próprio programa que faz a chamada. Então, olha, aqui eu preciso das variáveis, vou usar as mesmas, AB, inteiro. Agora, se eu passar direto para a função, ela não vai ter valor nenhum, então vou ler elas aqui, né? Leia AB, e aqui eu passo para a função do mesmo jeito, só que com os parâmetros. Aí, assim como no procedimento o A vai para X, o B vai para Y, ele retorna, o retorno é um inteiro, que está aqui, né? Eu substituo aqui pelo inteiro, que é o retorno, o valor do retorno, e escrevo na tela esse inteiro. Então, vendo o exemplo, 5, 7, tem o mesmo exemplo, o mesmo resultado, de outra forma diferente. Então, esses são os exemplos, né, de procedimentos e funções, procedimentos com e sem retorno, procedimento com e sem parâmetro, função com e sem parâmetro. Lembrando sempre, né, que a função retorna e o procedimento não retorna.